quanto a nossa hoje. Tão podre quanto a nossa. Porque hoje, se você se defender dentro da tua casa, tu é preso. Né? Tu vai pagar porque você se defendeu. É a mesma coisa que acontecia lá em Sodoma e Gomorra. Os canalhas tinham razão. Quem não prestava é que saía por cima. Aí, olha só o que esse tal Ló fez. Quando os homens lá queriam pegar os anjos lá, os homens, né, eles não viam como anjos, queriam pegar aqueles 2 mensageiros lá. Olha a cabeça de um pai. Não, tá aqui minhas filhas, eu dou elas para você. Quer dizer, então que... Tá maluco, tá doidão? Com lei ou sem, com a lei protegendo o vagabundo ou não, um pai de verdade ia partir pra cima, matar quantos ele pudesse matar. Mas que ele ia procurar defender as suas filhas, ia. Eu não tô falando pra você matar ninguém não, hein? Eu tô falando que um pai de verdade, nesses momentos, ele partiria para defender a sua família. A honra da sua casa, com essas leizinhas de políticos bandido ou não. Tá? É isso que ele faria. Mas não, olha a ação do cara. Aí Abraão lá pleiteou. Senhor, se tiver 50 eu não destruo. Senhor, se tiver 10 eu não destruo. Mas não tinha. A corrupção em Sodoma e Gomorra era muito grande. Muito grande. O nosso problema é que a gente quer o melhor. Foi o que Ló quis, o melhor. Só que ele não estava preparado para o pior. Não estava. E o pior acompanhou a sua vida. Os genros dele não quiseram sair, a filha, a mulher, as filhas e as mulheres saíram praticamente na marra, porque nem autoridade dentro da casa dele ele tinha. O cara era tão... que nem na casa dele ele mandava, que os genros se riram da cara dele, zombaram do cara, na casa dele, nem autoridade, essa autoridade ele tinha. Aí foi dito para não olhem para trás. Nós estamos, irmãos, num caminho, nós estamos seguindo um caminho em que a gente não tem que olhar para trás. A gente tem que continuar a caminhar para frente. A gente tem que continuar a pegar a palavra de Deus e ver onde eu errei. Para que amanhã eu não erre novamente. Se tiver algum pecadinho de estimação, dá um jeito de jogar no lixo. Afoga. Enterra. Faz qualquer negócio, mas tira esse pecadinho de estimação. Ah, mas fulano tudo dá bem para ele só age de maneira errada e para mim tudo dá ruim. Calma lá. A nossa vida, a nossa esperança não está aqui não. A deles lá está aqui. Porque quando isso aqui terminar, não é a terra que vai terminar não, mas quando esse mundo podre, porco, nojento, esse mundo político, social e religioso que está indo dessa forma, a ladeira abaixo, isso vai acabar. Deus vai entrar com juízo nisso aqui. E os que têm a esperança na sua lei, na sua palavra, em Jesus Cristo, aquele que é lavado e remido no sangue de Cordeiro, esse guarda uma outra esperança. No mundo onde não vai ter mais pranto, nem dor, nem tristeza, nem morte, ó. Aí Ló, que escolheu, segundo os olhos dele, aquela maravilhosa prosperidade, ele não se preparou para o mal. É isso que aconteceu com as virgens prudentes. Elas estavam preparadas para os dias bons e também estavam preparadas para os dias maus. Nós oramos pelo melhor e nos preparamos para o quê? Para o pior. Opa, agora tá bom, agora tá calmaria. Então começa a orar aí. Começa a orar. Porque quando o mal vir, você está o quê? Firme. Está com a sua casa construída na rocha.
Você está alicerçado. Tem uma rocha que você pode até a casa sacudir, mas ela não cai não, ela vai continuar ali. Então é isso que essa parábola está dizendo. Tá? Aquelas 10 virgens não eram noiva não, tá? A noiva, você vai terminar e não vai encontrar a noiva. Tá certo? Mas aquelas virgens é como se fôssemos nós gentios, né? Nós gentios, nós convidados, nós que fomos enxertados, nos encontrando com Cristo, sabe para quê? Para ir buscar a sua noiva. Quem é a sua noiva? Quem é? Quem responde aí? Quem é? Quem é a noiva? Quem? Nos encontramos com Cristo. Vai, é o casamento. As virgens são as amigas, são as madrinhas, não é? As 10 virgens lá são as madrinhas, são as convidadas, é isso que elas são. Tá? Elas vão se encontrar com o noivo. Para encontrar quem? A noiva. E quem é a noiva? A igreja. Jerusalém? Israel. Israel! Acertei! O que tu me falou, minha irmã Célia? Tudo começa em Israel. E tudo termina onde? Em Israel. Acertei! Tudo começa lá e tudo vai terminar lá. Problema dos pastores que não gostam, problema dos missionários que não gostam, queira ou não queira. Claro que isso não vai jogar eles no inferno e no céu. Os estudos deles também é bacana, é muito legal, muito maravilhoso. Aproveitem deles o máximo que você puder aproveitar dos estudos dele. Mas não tem essa história não. A noiva dele é Israel. Agora, o que a gente tem que saber? Que Israel sem nós não vai, não. Nós somos a ajuda que Israel necessita. Nós somos o apoio que Israel necessita. Nós temos que jogar lá em Israel gasolina e pedir para Deus meter fogo para que eles abram as mentes, o coração e que Yeshua venha lá e faça o que tem que fazer para que a gente junto busque essa noiva. E juntos com Israel a gente possa glorificar eternamente o nome desse santo e glorioso Deus. Tem alguma dúvida? Não? Tá bom, então vamos lá. Então, já falei, né? O que a gente tem que fazer? A gente espera o melhor, porém, se prepara para o pior. Então, as que levaram óleo extra, as que levaram a Torá extra, as que levaram a instrução extra, as que levaram os mandamentos extras, além daquilo que foi exigido, aí você vai se lembrar de Atos dos Apóstolos. Do apóstolo falando. Olha, para eles, por enquanto é só isso. Depois eles aprenderão novas coisas. Tá fácil de entender assim, gente, ou não? É isso. Então, o que aconteceu? Essas que levaram o azeite extra, quando o noivo atrasou, quando as dificuldades vieram, o que elas estavam? Preparadas. Aí a pessoa que está preparada, mas Jesus Cristo não chegou ainda, mas ele virá. Ele não deu dia nem hora. Pode ser daqui a 5 minutos, como daqui a 1 hora, como daqui a 10 anos. Vou continuar preparado. Vou continuar com o azeite aqui, ó. Aqui, ó. Que é a palavra de Deus na minha mente. E falar como Davi, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso é manter-se preparado. Isso é manter-se preparado. Tá certo? Então cuidado com essas pessoas que eu tô cheio do Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Sei lá, tu lá é propriedade particular tua.
Está cheia do Espírito Santo, mas odeia, fofoca, fala mal dos outros, quer ver o mal dos outros, essa desgranheira, não está nem aí para a palavra de Deus. Olha só, a pessoa está tão cheia do Espírito Santo, mas esse Espírito é tão estranho que a pessoa não consegue nem ler a Bíblia. De tão estranho que ele é. Não consegue nem fazer ele ler a Bíblia. As que tinham o óleo necessário esperavam melhor. Ele está vindo aí. Olha lá, o óleo só dura 3, 4 horas. Máximo. Entre 3 e 4 horas lá na candeia. Ele está vindo. Passou 1 hora, nada. 2ª hora, nada. 3ª hora, nada. A chama apagou. E quando a chama apaga, o que resta é trevas. Quando resta trevas, é o vazio de Deus. Aí, fala para mim, quantas pessoas dizem que são crentes e você vê ela vazia de Deus? Quantas pessoas estão adentrando as igrejas? Olha, para você cultuar a Deus, não é que você não tem que não ir. Tem que ir sim congregar. Mas não é só lá não. Tem pessoas lá mortinhas da Silva. Mortinhas. Estão pregando, estão cantando, estão profetizando, estão tendo revelação, estão lá sapateando, pipocando, subindo em coluna, carregando os outros em cima das costas, estão fazendo de tudo, menos preparados para se encontrar com o Senhor. Estão fazendo de tudo. Porque o dia que esse Deus santo, que nós falamos que ele é santo, o dia que Deus fizer um homem ser um palhaço, ele deixou de ser Deus. Porque o homem é a sua imagem segundo a sua semelhança. Ele jamais faria um homem de palhaço. Porque essa história de carregar os outros nas costas, o que é falado em determinadas religiões, é o cavalo do diabo. Então, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Vamos lá ver em Zacarias. Zacarias 8, 23 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Caramba, isso me lembra agora uma passagem que Jesus falou. Oh, glória! A salvação vem dos judeus. Ué, não é da igreja? Não é de mim? Não é do pastor? Não é do missionário? Não é do... Ah, não! É do judeu? Pode falar, irmã. Mas nem se você estiver cheio do Espírito Santo. Isaías 2, 2 e 3 diz assim, ó: e acontecerá nos últimos dias que se firmará um monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Sabe de que montes ele está falando aí? Os montes lá de Jerusalém, lá de Israel. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei. Ah, tu não gosta de ler? Não, lá vai ter. E de Jerusalém a palavra do Senhor. Por mais que as pessoas, que muitos queiram mistificar essa palavra, antes eu vou falar uma coisa séria. Vocês já ouviram algum pregador de onde vocês são, ou de onde vocês vieram, ou nesse tempo que vocês têm de crente, falar sobre isso? Já, né? Sim ou não? É isso que vai acontecer.
É de lá. É de lá. O que vai acabar nesse mundo, a gente tem que tentar entender, o que vai acabar nesse mundo não é o mundo em si. Ele está falando do sistema político, demoníaco, anti-Deus. É isso que vai acabar. E vai entrar um sistema onde o reino dos céus, o reino de Deus agirá. Onde haverá justiça plena. Onde a justiça não falha. Onde o ímpio paga. Onde a Bíblia é tão clara nesse sentido, né, que, se eu não me engano, nós já falamos em Apocalipse, que quem não cumprir, não for adorar a Jesus, vai morrer e ponto final. É sem conversa, não haverá contaminação. A justiça de Deus ela é tão grande, mas ela é tão grande que haverá nascimento. Tá? Haverá nascimento na época aí do milênio. Haverá nascimento. Mulheres ficarão grávidas, crianças nascerão. Mas essa turma terá que ser provada. Porque a justiça de Deus é tamanha que nós fomos provados. Ah, vai nascer aí uns... Não! Não, serão provados. Terão que ser provados. E há muitos anos atrás eu disse numa igreja assim, sabe o que é engraçado? Todo mundo culpa o diabo, não existirá diabo lá. E o homem negará a Cristo. E aí? Por que o diabo está levando culpa de tudo hoje ainda? Se nem Deus faz isso. Então, enquanto a gente espera, a gente tem que permanecer fiel. Fiel às nossas responsabilidades com relação a Deus. É isso que nós precisamos. Tá certo? Se a gente conseguir permanecer fiel a Deus, fiel à sua palavra, né? Se a gente conseguir... Paulo e Pedro, segundo Pedro, 3, 11, 12, ele disse lá que tipo de pessoa a gente deve ser enquanto aguarda a vinda do Senhor. Que a gente tem que viver de maneira santa e piedosa. De uma maneira íntegra, saudável, respeitando as pessoas, esperando o dia de Deus e apressando a sua vida. A única maneira de nós, enquanto virgens prudentes, enquanto igreja, apressar a vinda do Senhor, é orar por Israel. Para que Deus cumpra tudo que tenha que ser cumprido sobre Israel. Para que Deus os sustente, os livre, os guarde. Para que Deus dê forças para ele. Para que eles retornem. E já tem retornado muitos judeus. E muitas igrejas sérias têm ajudado. Ou pessoas, sei lá, até sozinhas que têm dinheiro, têm ajudado judeus a voltarem para a sua terra. Quando a igreja se unir e fazer isso, nós apressaremos a vinda do Senhor. E quem está ajudando Israel não perderá a sua bênção. O que Deus tem sobre Israel é algo tremendo. Tremendo. Tem para nós enquanto igreja também. Mas a promessa, a aliança que ele fez com Israel, hoje eu também participo porque nós fomos enxertados. Mas a gente foi enxertado e só quer a bênção. Caramba! Ah, Deus leva a tua igreja para o céu e dane-se Israel! Que loucura é essa? É por causa dele que conhecemos a Deus. É por causa dele que conhecemos as Escrituras. É por causa deles. Eis que separei para mim um povo especial, zeloso e de boas obras. Oh, porque aí a igreja coisa nenhuma, foi Israel. Foi para Israel que foi dito isso. Hoje eu faço parte disso. Hoje eu também sou chamado de um povo especial, zeloso de boas obras, porque eu estou enxertado em Israel. Eu aceitei o Deus de Israel. Eu aceitei as condições que Deus deu para Israel.
Então, a gente tem que tomar cuidado. E não, como disse Paulo, não, você não tem que ser judeu. Você só tem que ser você. E seguir os passos de Jesus. Só isso. Só que você vai ter que entender, Jesus era judeu. Fariseu. 99% de possibilidades. Ele vivia sobre os costumes judaicos. Participou de uma boda, de uma festa que durou 7 dias. Transformou a água em vinho. Eu costumava dizer que ele era bom de boca. Onde tinha comida, lá estava ele. Sabe por quê? Quando nós nos alimentamos como... Por que eu quis fazer? Eu gosto quando as pessoas vêm aqui comer junto com as pessoas. Porque é momento de intimidade, de relacionamento. É isso que Jesus fazia. Momento de intimidade, de relacionamento. Se eu não pude estar com Jesus do meu lado, do jeito que eu gostaria, mas eu pude de outra forma estar com você, estar com quem vem à minha casa e come junto comigo, participando ali com aquela pessoa. Para mim é como se eu estivesse fazendo para Jesus, participando com Jesus, tá certo? Que é uma coisa que a gente tem que aprender também, e isso é bom. Então, que tipo de pessoa nós temos que ser? Pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, apressando a sua vinda. Então, o coração da gente tem que ansiar por isso. Enquanto a gente espera o grande dia do Senhor, a gente tem que estar empenhado para ser encontrado por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Por isso que eu sempre faço o apelo do perdão. Às vezes, né, acho que faz tempo aí que eu não... Mas você já perdoou alguém hoje? Já liberou perdão? Libera. Para que Deus te encontre imaculado, inculpável. Tenha paz. Mesmo nos seus momentos de guerra, tenha paz. Que é o famoso do mundo aí, relaxa. Só que o mundo fala, relaxa. Dá para relaxar mesmo não tendo o Espírito de Deus? Dá. E com o Espírito de Deus, além de relaxar, você vai ser feliz. Olhando para Ele, olhando para a palavra, para o conforto que Ele dá ao nosso coração. O Espírito de Deus está em nossa vida. Tá certo? Eu estou vendo aí um monte de coisa estranha. Sei lá, as pessoas acreditam. Eu fui criado numa igreja que se você falasse em língua, o diabo não sabia o que você falava. Putz, só faltou eu morrer de dar risada. Porque eu leio Atos dos Apóstolos, vejo o pessoal falar em línguas estranhas e pessoas que nem diabo são entendendo. Cada um no seu próprio idioma. Mas os caras arrumaram uma arte mágica, não sei de onde tiraram, descobriram isso, que se você falar em línguas estranhas, o diabo não ouve. Oxe, quer dizer que se a pessoa for usada para falar em hebraico, em grego, em aramaico, o diabo não conhece não? Entendi. Gente, são coisas absurdas. Absurdas. Se Deus tivesse falado, eu concordaria. Agora, a única maneira do diabo não saber alguma coisa é Deus esconder dele. Não uma linguazinha estranha. Não é o inglês que ele não vai entender, senão ele não afetaria nossos irmãos lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, nem na França, nem na Alemanha, nem no Japão, nem na China. Porque senão ele ia ficar doidão, confuso. Já pensou o chinês? Chinês já é difícil entender. Já pensou chinês falando em língua estranha? Brincadeira. Um monte de dialeto. O diabo ia ficar tão ocupado lá para aprender que a gente ia estar assim, ó. É brincadeira, viu?
Tá certo? Então não confunda poder de Deus, graça de Deus, tá? E se guarde o máximo possível. Tá certo? Vigia. Há muitos em nosso meio que serão usados, sim, para nos afetar. E quanto mais próximos de nós, mais eles serão usados. Tá? Quando Jesus falou que os nossos inimigos começam em casa, é porque são pessoas próximas. Então, que eu não seja um inimigo. É assim que nós devemos viver. Que as pessoas podem ser nossos inimigos, mas nunca seja delas. Nunca. Deixe que elas sejam. E que Deus prepare o caminho deles para que tenham um bom entendimento e possam conhecer o Deus que nós conhecemos, como nós conhecemos, ou melhor do que nós ainda. Né? Porque hoje a facilidade que está na internet, no www aí, a facilidade que está para você poder conhecer, fazendo ou não curso de teologia, é grande. Mas a possibilidade para se conhecer também coisas que não são tão verdades assim e que vai tentar nos afastar de Deus, também é muito grande. Tá certo? Última palavra. Estejamos preparados. Só isso.